Com certeza, em algum momento de 2021, você parou para se perguntar por que a Petrobras está aumentando tanto o preço da gasolina, não é? Será que não já está achando pouco a crise que o Brasil está vivendo? Afinal, oportunidades para questionar isso não faltaram. Já foram 6 reajustes nos preços dos combustíveis nos últimos 7 meses. Os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha tiveram o último aumento nas refinarias no dia 6 de julho. De acordo com a Petrobras, nesse último reajuste, a gasolina aumentou em média 16 centavos, o que representa 6,3%, fazendo com que o litro do combustível saia de R$ 2,53 e chegue a R$ 2,69. Mas por que a gasolina está tão cara? O Câmara Aberta desta semana conversa com o economista Renan Medeiros, que vai nos apresentar alguns motivos que talvez nos ajudem a entender o porquê de tantos reajustes. Renan, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. Um prazer ter você aqui hoje. Prazer é todo meu, satisfação. A gente vai tentar ser bem didático nesse programa, né? Porque as pessoas se questionam por que essa gasolina está cara, se o preço que a gente paga aqui é o mesmo preço que eu pagaria em outro estado do país. Enfim, vamos tentar ser o mais didático possível para fazer com que quem está em casa possa entender como funcionam esses reajustes. Então, assim, a primeira pergunta, Renan, é como é que funciona o fornecimento da gasolina no Brasil, desde as refinarias até a bomba? Nesse quesito, são 3 etapas de ajuste. Tem o ajuste na própria refinaria da Petrobras, depois as distribuidoras fazem seu próprio reajuste, e a terceira etapa são o reajuste dos donos de posto de gasolina, que é o preço final que chega para o consumidor, é o preço da bomba. Então, assim, quais seriam as principais variáveis, né, para esse aumento no preço do barril? Como o petróleo, o combustível, ele é derivado o petróleo é uma commodity internacional, e esse preço ele é cotado em bolsas internacionais. Por exemplo, o preço do petróleo Brent, ele teve uma variação de julho de 2020 até julho desse ano de 74%. E isso acaba refletindo no preço doméstico aqui no Brasil. Outra variável que também afeta é a taxa de câmbio. Desde abril de 2020, que a taxa de câmbio ela vem acima de R$ 5,00, a paridade real-dólar. E isso acaba encarecendo os custos de importação, já que o petróleo refinado ele tem várias etapas de importação. Isso acaba encarecendo o preço do petróleo na refinaria da Petrobras. Para a gente tentar ser mais didático, vamos começar explicando o que são commodities, né? Qual é a relação desse combustível, do petróleo, com as commodities. E aí a gente aproveita para explicar também se quem determina esse valor é o mercado internacional, justamente por ter relação com as commodities. Explica para a gente, Renan, o que é isso? Então, além do impacto do preço internacional, que é cotado, como você já falou, na Bolsa de Londres, por exemplo, o preço do petróleo Brent, ele tem a composição do preço no Brasil, que, se você perceber, apenas 30% do preço do petróleo, do combustível da gasolina que sai da Petrobras representa apenas 30%. 40% do preço final da gasolina que chega nas bombas, ele é através de impostos. Em torno de 11% de impostos federais, aí você tem o PIS, PASEP, o CID, COFINS, e também o ICMS, que são imposto de circulação sobre mercadoria e serviço, que é um imposto estatal. E aí varia de estado para estado. Nesse caso, então, já que você falando 40%, né? Você falou que são de tributos do país, né? Alíquotas. Exatamente, divididos entre tributos, impostos de cada estado e do governo federal. Então, essa instabilidade política que a gente está vivendo hoje, ela, de certa forma, ela atrapalha, interfere na valorização da moeda, da nossa moeda? Exatamente. A questão da incerteza, aí você tem a questão da pandemia do coronavírus, isso acaba refletindo na depreciação da moeda do real frente ao dólar. E com isso fica muito caro a questão da importação. E uma forma de tentar
valorizar mais o real, você tem que ter uma política monetária mais restritiva, e aí você tem, por exemplo, um aumento da taxa de juros, taxa método da Selic, por exemplo, para poder conter a inflação. Você contendo a inflação, você diminui a volatilidade da economia brasileira. E outra forma também de tentar conter esses aumentos é a questão das próprias alíquotas tributárias, em que os estados eles podem, claro que isso é uma questão de médio prazo, tentar diminuir as alíquotas estaduais para tentar diminuir o preço que chega no consumidor final, o pai de família que abastece, né, o carro. Então, vamos lá. Quando o combustível aumenta, sofre um reajuste, esses impostos, esses tributos também aumentam, é isso? Os governos teriam como dar uma segurada nesses reajustes dos tributos ou não? Estou falando bobagem aqui. Não, então, é porque a questão de mudar a lei tributária é uma questão muito delicada, porque requer uma estabilidade da economia. Isso não é uma tarefa tão simples de se fazer, porque você tem que estar no período de estabilidade, já que você mexe diretamente na arrecadação do Estado. Então, não é uma tarefa simples. Uma via que pode ocorrer para uma possível diminuição do preço dos combustíveis é exatamente a conjuntura internacional. Esperar para tentar ocorrer uma diminuição na cotação do preço internacional. Por outro lado, a questão da vacinação, você diminui, de certa forma, a incerteza na economia brasileira e isso acaba valorizando o real, que é uma expectativa para os próximos meses, que o real ele venha se valorizar e esse preço, pelo menos, ele venha a se manter estável. Renan, então o preço da gasolina que eu pago aqui no estado, na Paraíba, não é o mesmo que eu pagaria ou pago em outro estado do país, na Bahia, por exemplo. São valores diferentes porque isso vai depender do ICMS, do imposto de cada estado, não é isso? Exatamente. Cada estado, na média, o ICMS, na média brasileira, ele está em torno de 27%. No entanto, cada estado, ele tem os gestores têm o livre-arbítrio de cada um estabelecer conforme o orçamento do estado. Hoje, na Paraíba, esse estado ele está em torno de 17% na alíquota do ICMS. Ou seja, estado com ICMS de 20%, ele certamente terá um preço da gasolina superior ao da Paraíba. Então, vamos lá. A gente está vivendo uma crise mundial, né? A pandemia veio e afetou especialmente a economia mundial. Esses aumentos, né, do combustível, dos combustíveis, tem alguma relação com isso? A gente pode esperar uma melhora daqui para frente, já com essa queda aí dos casos, enfim, dessa pandemia, ou não? Daqui para frente pode piorar? Não, com certeza. Com o aumento da vacinação, você diminui a incerteza. Isso já é uma etapa quase que passada, pelo menos para 2021, já que estamos numa taxa de vacinação muito alta. Então, você diminuindo os casos de óbito, você esfria um pouco a economia, a política, e isso diminui a incerteza para a economia brasileira, fazendo com que o real ele venha a ter uma possível valorização nos próximos meses. Há uma possibilidade, então, desses preços caírem ou não? Então, pela via da economia doméstica, uma vez que você tem uma diminuição da incerteza local, você tem uma possibilidade grande de uma valorização do real. A outra via são exatamente a questão do setor externo, do comércio, do mercado internacional. Esperar para a cotação do preço do petróleo internacional, ele venha a se manter estável. Por exemplo, ao longo do ano acumulado, de julho do ano passado até julho desse ano, houve uma valorização, um crescimento do preço internacional de 74%. No entanto, se você perceber de julho desse ano com relação a junho, um mês, essa valorização foi de apenas 1%. Então, isso sinaliza que o preço a cotação do petróleo, ele está, pelo menos, indo para uma estabilização. Estabilização. Ok, então. Vou continuar falando com você daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já. O coronavírus é uma
coisa que é muito feia. Ela pode fazer muitos gripes maus. Para não se contaminar, você precisa tomar cuidado. Tem que ficar de máscara, tomar vacina, botar álcool de novo, vacina outra vez. A gente precisa ficar em casa. Se for para sair de casa, use máscara e álcool em gel. Toda vez que voltar da rua, tomar banho. Quando chegar com algum sapato sujo, passar álcool na sola. Depois disso, lava o sapato. Tem que ficar longe das pessoas que estão sem máscara. Se você for pai ou mãe, cuide muito bem de você, porque você tem filho para criar. Eu não vou mais pro colégio presencial. Eu fiquei triste por isso, mas é pro meu bem, pra não acontecer nada de ruim comigo. A gente passou um bom tempo trancado dentro de casa. Aí esse ano tá praticamente a mesma coisa. Essa doença é muito forte e pode matar várias pessoas. Quando o coronavírus acabar, eu vou para um parque que tem piscina de bolinha embaixo. Mas quando passasse mesmo, nossa, todo mundo que eu chegava, que eu ia ver na rua, eu ia dar um abraço. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Um vídeo de 2008 voltou a circular recentemente nas redes sociais. É uma reportagem que fala sobre uma suspeita de fraude nas eleições municipais da cidade de Caxias, no Maranhão, lá em 2008. No vídeo, um grupo de técnicos contratados por uma coligação afirma que encontrou indícios de fraudes nas urnas eletrônicas usadas na votação daquele ano. Na matéria também é dito que a Polícia Federal foi acionada para verificar se houve mesmo alguma violação física das urnas ou se algum programa foi adulterado. Vamos aos fatos. A própria Justiça Eleitoral solicitou que a Polícia Federal fizesse a perícia nas urnas eletrônicas de Caxias. Todas as 10 urnas que supostamente teriam sido violadas ou fraudadas foram periciadas pela PF. O laudo técnico do Departamento de Polícia Federal concluiu que não foram identificados sinais de violação física nos lacres e nem nos componentes físicos das urnas eletrônicas. O trabalho da PF também mostrou que não foram encontrados programas fraudulentos, nem adulteração dos softwares autenticados pelo TSE e também nenhum arquivo contaminado por vírus. Ou seja, a perícia demonstrou que as urnas eletrônicas possuem diversos mecanismos que denunciam qualquer tentativa de fraude. O laudo da Polícia Federal descartou todas as suspeitas de irregularidades no primeiro turno das eleições municipais de Caxias em 2008. É muito provável que você já tenha visto alguma postagem afirmando que houve fraude nas eleições de 2014. Tem até um vídeo que já foi desmentido, mas que voltou a circular recentemente nas redes sociais. Uma candidata a deputada federal, derrotada nas eleições gerais de 2018, levanta suspeitas sobre o processo eleitoral em 2014. O vídeo tenta provar que houve fraude na disputa para presidente da República, utilizando cálculos matemáticos sem explicar muito bem o método. Na época, os dados da apuração foram avaliados não só pelo TSE, mas também pelo PSDB, partido do candidato derrotado em 2014. E foi constatado que não houve nada de anormal na curva de desempenho dos candidatos. Vale lembrar que aquelas eleições presidenciais foram apertadíssimas, terminando com uma diferença de apenas 3,28% dos votos. E ainda assim, o candidato não eleito e seu partido, após realizarem auditoria nos boletins de urna e no registro digital do voto, não questionaram o resultado. Resumindo, as eleições apertadas de 2014 só servem como mais uma prova da eficiência, auditabilidade e segurança do processo digital de votação. Então vamos combinar o seguinte:
Ficou com dúvidas sobre alguma informação que você recebeu relacionada a eleições? É só checar no site do TSE ou na página Fato ou Boato. Lá você encontra as notícias falsas que estão circulando por aí e que já foram desmentidas. Todas as checagens confirmam que há 25 anos a urna eletrônica brasileira garante eleições limpas, livres e seguras. O Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo aqui no nosso estúdio o economista Renan Medeiros. Renan, a gente estava falando sobre o aumento, né, do combustível e aí, conversando aqui no intervalo do programa, você estava me dizendo um ponto interessante, que tem toda uma cadeia que funciona, né, e que pode ser prejudicada até o consumidor, até chegar ao consumidor, quando o preço do petróleo aumenta, né? E a gente às vezes só se preocupa com o combustível, porque de fato pesa muito no bolso. Que cadeia é essa? É desde o vestuário que a gente veste, ao que a gente come, o que está na mesa, como é que funciona então? Uma vez que você tem um aumento do petróleo, você acaba afetando não somente os combustíveis, né? Aí você tem a gasolina, o diesel, o GLP, que é o famoso gás de cozinha, mas também, por exemplo, a mesa do cidadão, já que o aumento da inflação, o aumento do preço do petróleo, você aumenta os custos de transporte. E aí você tem a questão dos alimentos e consequentemente, você tem um aumento na inflação. E quem paga a conta, na maioria de forma mais branda, é exatamente as famílias mais pobres. Outra questão que podemos mostrar é que, por exemplo, desde a garrafa plástica de água, que são produtos derivados de petróleo, o plástico, como também o vestuário, o tênis, até medicamentos derivados de petróleo, e isso encarece os preços e acaba refletindo nas famílias. Todo esse reajuste é repassado, então, para esses produtos? Exatamente, já que são produtos derivados do petróleo, uma vez que você tem o preço do petróleo em alta, juntamente com o câmbio depreciado, você aumenta os custos de importação daqueles equipamentos, utensílios necessários para a composição daqueles produtos. Ou seja, Renan, quando a gente pensa que o país está em crise, que está tudo ficando mais caro, que a cesta básica aumentou, enfim, que não está dando mais para viver num país, numa crise como a gente está vivendo hoje, por causa dos preços altos. Então, aumentou, os combustíveis sofreram um reajuste, a gente já pode esperar, então, reajuste nesses outros produtos, é isso? Ou eles não acontecem automaticamente, como é o caso do gás de cozinha, né? Geralmente, quando aumenta a gasolina, tem um aumento, a gente já recebe automaticamente no gás de cozinha. Nesses outros produtos que fazem parte dessa cadeia, esse reajuste ele também é automático ou vai depender também, por exemplo, de cada estado, do comércio em geral, enfim? Não, nesse quesito, se você pegar, por exemplo, o IPCA, que é o índice de preço acumulado ao consumidor amplo, que é a inflação, hoje é oficial do Brasil, você perceber, no acumulado de 12 meses até julho desse ano, você teve um aumento de 8% na inflação. Nesse ano, de pouco mais de 4% aproximadamente. Ou seja, o aumento do preço internacional do petróleo acaba refletindo também na inflação, já que você encarece os custos de transporte e acaba, e consequentemente, aumenta o pão de cada dia, o feijão, o arroz, que são comidas presentes na mesa do brasileiro. Ok, fala-se muito, aliás, esse último final de semana, eu ouvi e li algumas reportagens sobre possíveis protestos por causa do aumento desse combustível. Estou me referindo aqui ao estado da Paraíba, né? Isso, de certa forma, Renan, você como economista, aí eu peço inclusive para você ajudar a gente aqui a entender, né? Parar tudo, fazer greve, deixar de abastecer o carro, né? Fazer um protesto em que todo mundo deixe o carro em casa e não abasteça, greve dos caminhoneiros de novo. Tudo isso pode fazer com que haja aí uma queda nesses valores? O povo indo para as ruas de novo, fazendo protesto, dizendo que não vai pagar, pode funcionar? Particularmente, eu acredito que não seja uma boa saída, porque
já que nós estamos caminhando para um período de menor incerteza com o aumento da vacinação, então acreditamos que uma possível estabilização ou diminuição do preço dos combustíveis estão próximos. Então, eu acho que uma situação dessa, eu acho que geraria apenas mais um caos na economia local e dificilmente vai gerar uma diminuição no preço da gasolina, porque entre as variáveis locais, domésticas, que já foram colocadas, há também uma dependência com o preço internacional, que é algo que a gente fica um pouco impossibilitado de ter alguma influência. Ok, então, e para economizar, como é que faz, então? É melhor deixar o carro em casa, esperar essa estabilidade acontecer? Ou quem não tem como deixar o carro de jeito nenhum, né? Porque às vezes é mais uma necessidade mesmo. Como é que faz para dar uma economizada? Porque está pesado de verdade, né? É uma saída de poder diminuir custos com relação, já que o transporte ele é algo essencial para se locomover no brasileiro, é tentar usar coletivos, ônibus. Caso você não queira utilizar coletivo, você pode utilizar meios de transporte, bicicletas, por exemplo. E caso você não queira abrir mão do seu veículo, você pode tentar um compartilhamento do seu veículo com outras pessoas na sua casa, já que é comum o brasileiro ele querer andar sozinho no veículo. Então, são formas de tentar economizar. Outra saída também, na hora do abastecimento, caso você queira substituir a gasolina, você pode ver, por exemplo, o etanol. Mas para isso você tem que fazer um cálculozinho simples. Você pega o preço do etanol e multiplica por 0,70. Se aquele valor ali é o valor máximo que você pode pagar por etanol, acima daquele valor ali é mais compensatório você utilizar a gasolina. Você falando em etanol, eu estou com uma pergunta aqui que, enfim, deixei passar, vou aproveitar para fazer agora. Por que é adicionado o etanol na gasolina? Eu sei que tem uma quantidade, né? E existe uma lei que controla isso. Desde 2002, se eu não me engano, enfim. 2002. E as pessoas às vezes se questionam também, né? Por que eu estou pagando tão caro por um produto quando boa parte dele é alterado, enfim. Como é que funciona essa... Então, a questão do etanol anidro, ele faz parte da composição do preço final da gasolina. Ele varia de 25% a 27%. 27% são as gasolinas conhecidas como comum e aditivada, e uma menor quantidade do etanol anidro, que é 25%, vai para a gasolina premium, que é a gasolina mais cara. E esse preço do etanol, ele representa em torno de 16% no preço da gasolina do combustível final. E eles são estabelecidos pelos próprios fornecedores de etanol. É meio que um pouco à parte, porque aí vai depender da cana-de-açúcar, como é que está a plantação de cana-de-açúcar, a safra, já que o etanol brasileiro ele é com base na cana-de-açúcar. Eu vi umas perguntas, dia desses, no site, na imprensa, que uma delas me chamou a atenção, que a Petrobras ela vende a gasolina mais barata em outros países do que no Brasil? Isso é mito? O preço, a Petrobras hoje ela é tida meio que uma instituição independente. O preço hoje que sai da refinaria da Petrobras para as distribuidoras, ele é apenas pouco mais de 30% do preço final da gasolina. Então você não é, eu acho que colocar toda a carga sobre a Petrobras, eu acredito que não seja a situação mais correta, né? Porque o preço que sai da Petrobras hoje, ele representa apenas 1/3 do preço final da gasolina. Mas é o mesmo para outros países? Então, aí vai depender de cada economia, né? Porque cada país tem sua moeda e geralmente é um preço baseado com relação à cotação internacional. Então, é algo que vai variar de país para país. Então, não há monopólio, assim, os preços são livres? A Petrobras basicamente tem a política dela, né? Desde 2016, por exemplo, ele vem baseando seus preços a partir da cotação internacional. E eu acho que a maior carga hoje no Brasil sobre os combustíveis é exatamente as alíquotas tributárias, que é aí onde os governos podem intervir. Desde o governo federal, já que hoje está em torno de 11%, como já foi falado, os impostos federais, mas também os governos estaduais, que a maior
taxa hoje da gasolina, a maior composição em termos de tributação vem dos próprios estados. Tá ok, então. Vou ter que encerrar agora, Renan. Para os próximos dias, o que a gente pode esperar? Uma estabilidade, né? Você falou, dá para ficar mais confiante ou não? Porque assim, a gente também está numa instabilidade política, né? A relação do Brasil com outros países, a relação política não é das melhores hoje. Mas o que o brasileiro pode esperar para os próximos dias? Fala-se em um novo reajuste, seria o 7º. É possível que isso aconteça, então? Se eu soubesse a resposta correta, eu diria, mas o que eu posso dizer aqui é que com o aumento da vacinação, que foi o que provocou a maior parte desse caos na conjuntura internacional, a pandemia, com o aumento da vacinação, uma menor incerteza da economia brasileira. Agora teve o reajuste da taxa Selic, a taxa de juros. A meta hoje da taxa Selic passa de 5%. Então, e todos esses fatores, controlar a inflação, diminuir a incerteza da economia brasileira, eu acredito que os próximos meses eles sejam melhores do que já vemos passando aí há mais de um ano. Enquanto isso, deixar o carro em casa, né? Ir de patins, de bicicleta. Já estou vendo, tem baiano que está usando patins ao invés da moto, viu? Olha que moto é bem menos, né? O consumo é bem menor. É uma saída aí, principalmente para aquelas pessoas que gostam de estar em forma e tal. É uma desculpa, né? É uma desculpa boa. Tá bom, então. Vamos torcer por dias melhores. Obrigada, viu, Renan? Eu que agradeço. Prazer. Até a próxima. Até. Você já sabe, se quiser rever esse programa, ele vai estar no nosso canal, no YouTube. Lá você fica vendo e revendo quantas vezes quiser, tá certo? Eu te encontro no próximo programa. Até a próxima.